Fala galera, tudo tranquilo? Depois de um período aí um pouco demorado, né? Fica um pouquinho ausente aí nas videoaulas e nós paramos da última vez no update, colocamos o teste fizemos as correções do update, certo? E o nosso sistema está quase pronto, né? Ele já vai chegar num momento de melhorias, e essas melhorias envolvem, lógico, N coisas, N testes e outra coisa. Só que agora a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho com a segurança do nosso sistema. Eu tenho que parar de entrar diretamente no nave.html, certo? Eu tenho que parar de ter que toda vez que eu queira entrar no meu sistema, eu entrar lá, agenda/nave.html. Eu quero que realmente a hora que eu entre aqui, tá, eu possa fazer um login mesmo, né? Entrar, gerar um login. Por enquanto isso não está sendo feito, né? E hoje eu vou tentar demonstrar para vocês de forma bem simples, bem tranquila. Só lembrando que o nosso projeto ele está todo estruturadinho aqui, bonitinho. Hoje nós vamos mexer nesse arquivo index.html. Deixa eu fechar esses contatos aqui, a conexão. E nós vamos trabalhar aqui dentro da pasta usuário. Hoje nós vamos criar um controle e um modelo, tá? Antes de pensar em controle e modelo, só lembrando que lá no nosso banco de dados, quando eu falo em usuário, eu já tenho um usuário cadastrado, tá? Que é o administrador com senha usuário de mim, login de mim, senha de mim, beleza? Então eu preciso do nome de usuário, login de usuário e senha de usuário. Para acessar o sistema, basicamente eu preciso do login e a senha. Feitas essas considerações, tá aí. Eu tenho o formulário, né, o login do sistema, onde eu tenho o campo login e senha do usuário. Tranquilo? Para não perder o costume, vamos fazer algumas alterações. Aqui eu vou criar uma classe, né, somente para controle meu mesmo, que vou chamar de btlogin, btnlogin, tá ok? Por que btnlogin? Porque agora nós vamos, aqui no nosso controle, eu vou criar um novo arquivo, tá? Que eu vou chamar de validate.js. É ele que vai fazer o nosso controle de validação do nosso formulário. Ele vai ser o nosso Ajax, tá? Como todos os outros documentos, eu começo com o document.ready function, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, toda vez que o btn login for clicado, faça tal coisa. Function, lembrando que eu vou pôr um E aqui, né? Porque esse E, eu estou dando um nome à minha função. Eu poderia pôr assim, ó, falar que a minha função chama login, certo? E vou falar que login.prevent default, ou seja, ele não é para executar nada do elemento HTML, é para ele simplesmente obedecer os comandos que tem dentro do meu script. Pensando no nosso HTML, eu vou pegar esse formulário aqui nosso e vou dar um nome para ele. Eu vou tirar esse action aqui, vou pôr um ID e vou chamar ele de form-login para ficar legal, beleza? Então, form login. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada dados, que vai receber o que? Ele vai lá no meu form login e vai serialize todos os dados digitados lá. Logo em seguida eu vou criar outra variável que vai ser a nossa URL, para onde eu vou mandar os dados, tá? Que é na verdade o nosso usuário barra modelo barra
validate também, validate.php, certo? Não existe ainda esse arquivo, nós iremos criar. E eu chamo a funcionalidade Ajax. Tá, a funcionalidade Ajax é como todos os outros, eu tenho ele mais ou menos pronto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, beleza? Nós já explicamos mil vezes isso daí. A única diferença é que agora nesse Ajax, depois que ele envia os dados, em vez dele dar um login perfeito, login certo, o que eu faço? Eu faço um redirecionamento. Isso daqui é um redirecionamento do jQuery. Eu crio uma URL, tá? É uma URL dentro do if, né? Pode ver que é um let, uma variável local, URL, e falo que o URL vai receber main.html, que é a nossa página principal, que na verdade não é main, né? Que é nave.html aqui. Beleza? E faço o redirecionamento por JavaScript, tá? Quem quiser saber mais, depois dá uma pesquisadinha sobre essa função aqui, ó, location, tá? Location.ttr. Na verdade eu estou fazendo um link direto sem o clique, beleza? Venho aqui no novo arquivo e crio o meu validate.php. O nosso validate.php, ele é um pouquinho mais elaborado. Mentira, moleza. Primeira coisa, né? Vou chamar minha conexão de banco de dados, certo? Chamei minha conexão de banco de dados e agora eu vou fazer minha query de consulta, tá? SQL recebe o que? Vamos lá, eu vou fazer assim, ó, select asterisco from. Aonde eu vou fazer uma seleção? Aqui na minha tabela usuário do meu banco de dados. Então, select asterisco from usuário where login usuário, se eu escrever certo, login usuário é igual o que? Igual o que a gente está mandando lá no formulário nosso. E como nós estamos mandando via post login usuário, certo? Em vez de eu criar uma variável, eu estou fazendo direto. Eu fiz direto, eu não criei uma variável nesse caso, tá? Para ganhar tempo. Ah, mas Adriano, onde você tirou esse login post login usuário? É só olhar aqui no meu formulário, ó, login usuário sem usuário, tá? Então, select from usuário, ou seja, eu vou lá selecionar o usuário onde o login do usuário seja o que está vindo do formulário e a senha do usuário também seja igual o que está vindo do formulário. Certo? Beleza. Tá perfeito? Isso daqui seria funcional? Sim. Seria funcional. Mas eu não quero... Eu preciso ter alguma coisa que me fale, olha, achou, não achou, tá errado, tá achando mais que um, tá achando mais que dois. Eu não vou entrar muito em questão. Eu vou fazer um count aqui, ó, dentro do meu select, que isso daqui é uma função do banco de dados, e vou dar um nome para ele, as registro. Então eu vou contar quantos ID ele vai encontrar com essa possibilidade. Porque se o login e senha for correto, só pode retornar só pode existir um usuário e uma senha igual, idêntica. Mais que uma não vai existir, beleza? E aí aqui eu vou fazer um if, tá? Vou verificar, vou testar a minha query. Então vou testar minha query, tá ok? Ou seja, eu gerei uma consulta ao banco e agora eu vou testar a query. E o teste a query é muito legal. Por que é muito legal? Porque eu vou fazer assim, ó, se existir isso daqui, opa, existiu isso daqui.
Funcionou. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada pesquisa, certo? Vou dar um MySQL query name SQL. Por que isso? Eu quero pegar os dados da conexão de banco de dados, da consulta ao banco de dados, e vou testar para ver se esse usuário existe ou não. Isso daqui, o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez quando a gente usou a listagem do contato. O control, aqui ó. Nós vamos fazer um while, tá? A diferença é que em vez do while eu criar um array list, não, eu vou abrir esse while aqui, tá? Esse while. Então eu vou fazer o que? Para mim gerar o while, primeiro eu testei a conexão, testei meu SQL, testei minha query. Minha query tá funcionando? Tá. Então agora eu vou pegar, vou criar uma variável, vou gerar a query e vou guardar dentro dessa variável. Por quê? Eu preciso dela para que eu possa fazer um laço de repetição e testá-lo dentro de um fit array. Ou seja, eu vou percorrer essa consulta aqui, porque quando eu faço isso daqui, eu estou literalmente gerando um array com a consulta do banco de dados, certo? Então, ou seja, eu fui lá, testei primeiro, eu gerei minha query, tá? Testei minha query, minha query tá ok. Então agora eu vou pegar essa query e vou gerar uma consulta em banco de dados e vou guardar numa variável. Essa variável agora eu vou colocar dentro de um laço de repetição porque eu preciso testar ela. Eu preciso saber se esse usuário que está vindo aqui existe ou não. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, if. Eu não criei um count chamado registro. Então, ó, se o resultado registro for igual a 1, quer dizer que o usuário foi encontrado, não foi? Se ele foi encontrado, eu vou fazer assim, ó, eu vou criar uma sessão, uma session no PHP, ou seja, eu vou criar uma sessão, vou criar um momento de bloqueio. Lá na frente, depois eu vou ensinar como vocês bloquearem as funções, tá? Existe session e existe cookies. Ah, mas Adriano, eu queria entender um pouquinho mais de session e cookies. Session e cookies PHP, tá? Eu não vou ficar me aprofundando, como eu disse, o meu intuito aqui é mostrar como fazer alguma coisa e não me aprofundar em back-end, que não é eu sou muito melhor com front-end, até na explicação, mas tá aí. Aqui tem toda uma explicação do que é cookie e session, tá? Na verdade, nós vamos usar session para controlar as sessões do seu projeto. Pela session que eu vou falar se o usuário, a hora que o usuário colocar aqui /nave.html é para abrir ou não? Se é para abrir, ele vai conseguir acessar os meus contatos, tá? Isso vai ficar para a próxima aula que eu vou ensinar a gerar esse mecanismo. Agora o foco é fazer esse login funcionar, beleza? Feitas essas considerações, então eu starto uma session. Eu estou só startando. E agora eu vou construir uma session. Se o usuário existe, como eu construo uma session? Eu faço assim, ó, mais ou menos igual um post. $_session em maiúsculo, tá? Chaves, e dou um nome para minha session. O nome da minha session é o ID do usuário. Eu vou guardar na minha session o ID do usuário. E o que ele vai receber? Ele vai receber o ID encontrado. Ou seja, o ID do usuário está guardado numa sessão. Beleza? Feito isso, eu já dou um retorno para o meu JSON, tá? Ó, array. E vou falar para ele que o meu return
é true, ou seja, deu certo. Se não, else, eu vou dar uma negativa do meu retorno. Vou fazer assim, ó. Opa. Return é igual usuário e barra ou senha não validado. Certo? Feito isso, venho dar um echo JSON encode data. Certo? Revisando, eu gerei uma query, testei essa query se ela é válida. Se ela é válida, eu criei uma variável para receber o resultado dessa query, gerei um MySQL Feature Array para percorrer essa query e coletar as informações que eu quero. Se realmente existir apenas o retorno de um registro, eu vou criar a sessão, vou gerar o ID do usuário da sessão e vou dar um retorno true, tá? Tudo isso funcionando. Vamos lá. Aqui na minha index.html agora, eu tenho que linkar o nosso script. Então, usuário barra controle barra validate. Tá ok? Feito isso, vamos lá. Dou um Ctrl F5 aqui. Deixa eu dar um F12 aqui. Fecha esse. E network. Tá? Então, ó, vou atualizar de novo. Ele carregou o nosso validate.js. Eu vou colocar um login sem errado aqui que tá salvo, tá? Se eu clicar em entrar, ele tem que dar um retorno para mim. Ele tá dando retorno? Vamos lá ver. Vamos entender. Ele está dando erro na linha 8. Deixa eu ver o que está rolando na linha 8. Linha 8. 8 aqui. Ah, já sei. Conecta. Pronto. Lembra que eu tenho que chamar a conexão igual eu chamei aqui? Aqui eu esqueci. Tá? Então vamos lá de novo. Atualizar de novo. E entrar. Opa, e agora? Define function JSON encode. Linha 21. O que eu estou declarando errado aqui? Echo. Não, encode não. Encode. Vamos tentar. Vamos lá. Como eu disse, eu também erro. Nossa, Adriano, tá dando usuário não válido, mas não está dando nenhum retorno aqui na tela? Sim, não está dando nenhum retorno na tela, porque existe uma falha aqui na nossa index. Na nossa index, para funcionar, está faltando a gente trazer, nós trazermos, né, o switch alert, que eu não trouxe. Deixa eu trazer ele aqui. Eu tenho que trazer o switch alert CSS e também eu tenho que trazer o script JavaScript do switch alert. Então, e agora? E agora, tudo em ordem. A hora que eu clicar em entrar, usuário e senha não validado. E se eu colocar lá o admin, define ID usuário. O que eu declarei errado aqui? Vamos lá. É bom que tem dá erro. ID usuário, eu coloquei minúsculo. U aqui é maiúsculo. Cabeça de prego. Então, quando dá pau no PHP, vocês não precisam atualizar toda a página, tá? Ele, ó, então funcionou. Eu estou fazendo o update, a sessão. Então, pela lógica que teria que funcionar. Ah, mas Adriano,
E se eu não fizer o login e vir direto em nave.html? Se eu não tiver com a sessão startada, isso daqui não poderia acontecer. Tá, não poderia acontecer. Nós iremos deixar isso aí pronto na próxima aula. A aula de hoje foi mais para mostrar para vocês como criar o mecanismo do login. Agora, a próxima etapa é criar um mecanismo de defesa, fazer o login realmente funcionar. E após fazer o login realmente funcionar, que é a questão da proteção, é também trazer as informações aqui, ó, tá? O nome do usuário e quando ele gerenciar, eu trazer os dados aqui para ele mudar, alterar a senha e tudo mais, tá ok? Então até a próxima e bons estudos aí para vocês, galera.